Olá pessoal, tudo bem com vocês? Arcanjo Olivato aqui, canal Regressão e EQM, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações para receber aí a notificação de novos vídeos que postamos todas as semanas. E nesta semana, ou seja, hoje, um vídeo aqui diferente, mas primeiro roda a vinheta novinha aí para vocês. Este vídeo aqui reagindo a comentários aqui no canal. Mas não é qualquer comentário não. Nós temos vários vídeos aí de autorregressão. E as pessoas, né, os corajosos que passaram pela autorregressão através do nosso áudio, tem um mosquito aqui, através do nosso áudio, fez comentários, deixaram seus comentários, a gente vai comentar os comentários, vamos reagir aos comentários. Não todos, viu gente, são centenas de comentários, a gente selecionou alguns, tá ok? Meu Deus, esse mosquito aqui. Selecionamos alguns para vocês, tá certo? Eu até imprimi para ficar mais fácil aqui, então eu vou conversando com vocês aqui e vou lendo, tá bom? Combinados então? Antes um recado, hein? Se você quiser passar por uma regressão online ou presencialmente, em São Paulo, em Brasília, tem pessoas interessadas, a gente está ajeitando para ir até Brasília também. Deixa aí, envia um e-mail para a gente, ipp.eqm@gmail.com. No dia de hoje, sexta-feira, se não for possível eu interagir com vocês na sexta, eu vou colocar esse vídeo no sábado. Quem estiver acompanhando aqui, a estreia deste vídeo na sexta-feira às 19 horas, os 10 primeiros que mostrarem interesse em participar de uma live, 10 pessoas ao mesmo tempo, a gente vai mandar o link para vocês, vamos combinar o dia, o horário direitinho e vamos fazer uma live com os 10 primeiros interessados que manifestarem interesse. Para participar da live basta ter um celular e poder apoiá-lo num lugar, tá ok? Se tiver um microfone com um fonezinho de ouvido que vem com o celular, já é suficiente. Outra coisa, hein? Nós vamos também sortear uma pessoa interessada em passar por uma regressão online gratuita aqui com a gente, tá certo? Deixa aí o seu interesse, falar eu quero participar da regressão online gratuita, certo? Só tem que lembrar que tem que autorizar a divulgação aqui no canal, combinados? Vamos lá, reagindo aqui os comentários do pessoal, né? Bom, o primeiro comentário aqui, acho que eu vou ter que usar o óculos, viu, pessoal? Ai, meu Deus do céu, vamos lá, óculos, hein? Lucas Santana, ó, o Lucas diz assim, me vi casando com uma moça de cabelos encaracolados e loiros, eu estava de terno e ela de noiva. Ela me contava que estava grávida, porém eu dizia a ela que eu ia morrer. Nossa, que trágico, hein, Lucas? Na outra imagem, me vi de terno, estava dançando com uma moça com cabelos pretos bem escuros. Me senti como se eu estivesse lá e fui subindo e subindo. Acordei do transe, chorando, com os olhos cheios de lágrimas. Eu não queria voltar, queria ver meu filho. Que regressão interessante, Lucas. Pelo seu relato aqui, eu entendo que você se viu, né, numa vida passada, se casando com uma mulher de cabelos loiros que se dizia grávida. Depois, na festa, acho, de casamento, você se viu dançando com uma outra pessoa de cabelos pretos, né? Não era uma outra vida. E por fim você acordou. Olha, muita gente... primeiro vamos lembrar, né, Lucas? Você passou pela regressão, o pessoal que está ouvindo o comentário aqui, de que essa regressão tem só 15 minutos, é uma autorregressão, é um áudio. Vou deixar o link aqui para vocês. Eu tenho uma outra de 39 minutos, que eu recomendo até mais do que esta, tá? Mas esses comentários aqui foram colocados nessa de 15 minutos, tá bom?
Às vezes a pessoa não vê muita coisa porque realmente foi um áudio curto. Muito interessante. Obrigado, viu, Lucas, por deixar o seu comentário aqui. E muito interessante. E vocês aí, pessoal, o que vocês acham aqui da regressão do Lucas? Ah, o Dan Oliver deixou o seguinte comentário. Meu nome era David, ou Davi. Não sei bem o país, mas acho que era Inglaterra, em 1914, mais ou menos. Havia uma mulher do meu lado, loira, de olho claro. Era uma noite chuvosa e andávamos pelas ruas. Logo depois, eu mudei de lugar, estava em uma guerra, como se fosse em trincheiras. Pessoal, aqui eu vou interromper o relato dele para dizer o seguinte: lá na regressão, eu faço a pessoa, né, ir até um momento da vida e depois eu levo para o futuro dessa vida. Então, provavelmente, mais adiante, né, com mais idade, no futuro dessa vida, ele já estava numa guerra. Por isso que ele fala aqui: eu estava em uma guerra como se fossem em trincheiras. 1914? 1914 foi a Primeira Guerra Mundial, né, pessoal? Bate essa informação, né? Havia amigos feridos. Senti vontade de chorar na hora. Eu vi um homem à frente do exército inimigo, então eu mirei. Porém, não tive coragem de atirar. Ele já estava ferido, muito debilitado. Então ouvi um tiro e percebi ele caindo. Depois disso me vi em uma sala grande, descendo as escadas, e a mulher estava tocando piano e sorrindo para mim, enquanto eu me aproximava dela. Foi aí que eu voltei. Essas imagens de fazer a pessoa descer a escada e tudo mais, não o piano, está na própria regressão. Por isso que diz que estava descendo as escadas e se deparou com uma mulher tocando piano. Dan Oliver, muito interessante, né, Dan? 1914, Primeira Guerra Mundial, não é? Essa informação bate. Eu não sei a sua idade, mas Dan Oliver deve ser alguém jovem. Depois, quem sabe você não está assistindo isso daqui, você conta pra gente se você se lembrava, né, de aula de história, que a Primeira Guerra Mundial era por essa época. Ok? Vamos lá, hein? Comentário agora da Kelly Mello. Ô Kelly, obrigado aí por comentar, tá? Bem, assim que eu sentei na poltrona, a pessoa passa por uma regressão, desce escadas e senta numa poltrona. Essa é a imagem que eu levo para a pessoa. Quando eu sentei na poltrona, eu regressei à minha infância. Vi minha avó, onde ela ficava sentada numa cadeira de balanço no quintal de casa. Ela sempre usava um casaco azul e foi o que ela estava usando agora na regressão. Eu estava perto dela. Consegui entrar no corpo dela e sentir a alegria que ela sentia tendo-me ao lado dela. Chorei sem parar. Mas quando eu, né, pedi para voltar mais ao passado, eu vi uma mulher linda e muito alegre fazendo compras num centro de uma cidade grande. Ela estava de cabelo solto e um vestido lindo com uma fila de botões na frente. E senti que ela era eu. Me veio na mente os anos 50. Estou feliz pela primeira vez uma regressão ter dado certo para mim. Olha só, que legal, Kelly. Obrigado pelo testemunho seu, viu? Aí, primeira vez que deu certo uma regressão. Afinal, que a regressão funcionou, né? Funciona. Muito interessante. Essas imagens de fazer a pessoa se ver numa poltrona que está nessa regressão, eu uso isso também quando eu faço nas regressões presencialmente, tá? Olha, pessoal, aquele aqui fala uma coisa, a Kelly Mello, uma coisa interessante. Ela se viu dentro da avó, sentindo o que a avó sentia. Então, pessoal, os relatos de regressão e outras notícias que nós temos é que sim, nós acessamos arquivos emocionais, arquivos mentais e arquivos espirituais. Na verdade, a gente poderia dizer, os hindus chamam de arquivos akáshicos,
que tudo o que acontece no planeta Terra fica arquivado nesses arquivos. Cada pessoa, né? Os arquivos de cada pessoa e até do planeta. E a notícia que se tem é que sim, a gente pode sim acessar as memórias de uma outra pessoa. Portanto, às vezes, na regressão, acontece isso, eu me vi sendo a minha avó, aquela outra pessoa. Então isso pode acontecer sim, em regressões presencialmente a gente já fez isso também. Deixa aí o comentário de vocês, viu? Que estão ouvindo isso daqui, se vocês têm alguma experiência nesse sentido. Deixa aí os comentários, tá? Então, muito interessante. Então, essa emoção que a outra pessoa sente. E depois se viu, né, como uma mulher nos anos 50. Legal. A Maísa Mayra também deixou o seu comentário. Obrigado, viu, Maísa? Ao passar por essa regressão aí. Me vi primeiro descendo na escada por um lugar escuro, diz ela. Uma escada de madeira que rangia, parecia que ia quebrar. Olha, nesse momento, viu pessoal, é bem provável que a Maísa já estivesse numa regressão. Eu levo a pessoa a descer uma escada, mas a pessoa às vezes é uma escada totalmente diferente, já ambientada na regressão onde ela está. Ela continua dizendo assim: eu não estava com medo. É um medo, viu, pessoal? É um empecilho muito grande. E não é um medo consciente, não, viu? Parece que nossa alma, nosso espírito, às vezes guarda medo. Medo das memórias que ele possa vir a ter contato de outras vidas. Porque a gente sabe, né, que a gente tem muitas vezes experiências difíceis em outras vidas e a gente tem medo de acessar isso. A mente inconsciente, alma, espírito, como vocês quiserem chamar, ela tem receio, muitas vezes é por isso que não consegue fazer regressão. Aliás, a maior parte das pessoas que não conseguem acessar as memórias são por razão inconsciente e muitas vezes até atrelado a esse medo inconsciente do que vai se lembrar, né, de uma vida passada. Mas se você está interessado em passar pela regressão, lembrando, você pode fazer online com a gente, tá? Manda um e-mail ipp.eqm@gmail.com para a gente alinhar aí todos os detalhes e condições para passar por essa regressão. Dura de 2 a 3 horas, tá? Um aparelho celular basta. Aí diz assim, ó, eu não estava com medo. Apareceu uma casa grande de pedra. 2 crianças corriam sorrindo. Já está brincando, né? Em seguida, saí da casa e chamei as crianças. Não tinha som. Ela diz assim, não tinha som. Acontece o seguinte, viu, Maísa? E pessoal que está ouvindo aqui, né? Algumas pessoas, quando passam pela regressão pela primeira vez, elas não conseguem acessar tudo e muitas vezes fica sem som as imagens que a pessoa vê. Já tive vários clientes pessoalmente que passaram por essa situação e que na segunda vez que foram fazer regressão e seguintes, a pessoa já conseguia ter acesso aos arquivos de memórias auditivas, tá? É só uma questão de treinamento. Vamos lembrar também, ó, você que quer passar por uma regressão, nunca conseguiu, é questão de treinar também, viu? Bom, não tinha som. Depois a gente passava por um caminho pela floresta até um lago. Lá tinha um homem e as crianças confiavam nele. Me senti em paz. Estava com medo de voltar, só queria continuar lá. É interessante isso. Olha, os que são espíritas, eu poderia fazer um comentário interessante. O próprio Chico Xavier, isso falando sobre a regressão anterior, que a Kelly Mello falou que entrou dentro das memórias da sua avó. O Chico Xavier conta que quando ele psicografava um livro chamado Há 2000 Anos, foi o primeiro romance, né, que ele escreveu, ele se viu transportado para aquele ambiente da história que era contada no livro no momento em que ele escrevia. E ele se viu naquele lugar e ele perguntou ao mentor dele
se ele era uma daquelas pessoas que estavam ali. E o mentor disse: não seja orgulhoso, Chico. Você estava como que num estado de regressão e hipnose com a minha mente, e você estava vendo, ouvindo e sentindo tudo que eu via, ouvia e sentia. Muito revelador, viu? Isso do Chico. Oh, obrigado, viu, Maísa, pelo seu comentário aí, deixar sua experiência na regressão. Colorado de Santa Catarina. Lá ele tem até uma imagem do Internacional, ele deve ser torcedor do Internacional. Ele diz assim: foi muito intensa essa experiência. No começo, eu estava num trem indo para uma cidade na França, mais especificamente Marsella, no ano de 1870. Eu descendo desse trem, vi uma mulher de aproximadamente 25 anos. E conforme eu fui me aproximando, minha alma entrou no corpo dessa mulher. Eu então estava numa casa muito bonita e apareceu um rapaz, acredito que era marido da mulher, diz ele. Tiveram filhos e quando dei conta estava num cemitério em outro corpo. Acredito que do filho dessa mulher. Na frente tinha 2 lápides, uma do pai e outra da mãe. Só não entendi o porquê de minha consciência ficar pulando de uma pessoa para outra, no começo no corpo da mulher e depois para o filho dela. Então, viu, Colorado? Acontece o seguinte, ó. Pode ser que você fosse o garoto, o menino. E da mesma forma que a Kelly Mello relatou, que via, sentia o que a sua avó sentia, você também sentiu o que sua mãe sentia, tá? Isso é possível na regressão. E você fosse o garoto. Ou pode ser que você era a mulher também e viu as imagens que o garoto viu. Mas eu acredito mais que você era o garoto e viu as imagens, acessou a esses arquivos, né? Os arquivos akáshicos, os arquivos espirituais, como queiram chamar, arquivos profundos da mente. Muito interessante mesmo a sua história. A Daiane Correia conta o seguinte, ó. Primeiro, na imagem do espelho, porque a pessoa desce uma escada, vê espelhos, viu? É a maneira como eu conduzi essa regressão aqui, esse áudio que eu fiz. Primeiro, na imagem, no espelho, vi um menino, ainda criança, abraçando uma mulher. Ele a abraçava bem forte, um abraço acolhedor. Depois que eu olhei as minhas mãos e senti minhas roupas, eu era um menino aí. Olhava ao redor e estava sozinha, numa rua de pedras. As casas eram coladas umas nas outras e a rua era estreita. Havia algumas pessoas ao redor, mas não conhecia ninguém. Eu segui andando e sozinha. Senti um grande vazio. Tentei lembrar do que havia acontecido, mas só tinha alguns flashes de memória em uma casa. E eu corria pela cozinha. Era como se eu fosse a casa da mãe do menino, ou a casa onde a mãe do menino trabalhava. Depois eu me vi de novo olhando na rua e me sentindo sozinha, perdida, lembrando do abraço acolhedor e chorando. Experiência emocional marcante, né? Quem está ouvindo não faz ideia de que ao acessar essas memórias, a gente vai fundo na emoção, né? E o que parece um simples relato é sentido muito profundamente pela pessoa que passa. Daí porque dá uma impressão de que realmente foi uma vida passada. Então, mais uma vez aqui, né? Você se viu como um menino, estava na casa da mãe, né? Sentia-se sozinho. Muito, muito tocante aqui seu relato. Leonardo Nunes Barcelos, nome dele, deixou o comentário assim: bom, vou contar meu relato. Eu estava num beco, era a década de 50, mais ou menos por aí. Eu tinha uns 10 anos de idade, estava com um sapato marrom, meia branca toda suja e uma boina. Depois, que eu levo a regressão mais adiante, né,
Vejo um adulto na faixa dos 30 anos. Estava tomando café usando um terno. Em seguida, eu saio na rua e passo ou vou até um beco e lá tem 3 pessoas, 3 caras, ele diz. O cara do meio estava usando um chapéu. Do nada ele aponta uma pistola para mim, na minha direção, atira e é isso. Uau, uau, era gangster, era dos gangster, hein, Leonardo? Muito interessante seu relato, viu? Obrigado aí por compartilhar. Gangster. Que cidade será que ele estava, hein? Rauane Eduarda. Olá, Rauane, obrigado aí por comentar, viu? Reagindo ao comentário aqui dela. Eu era uma indiazinha, menos de 4 anos de idade. Estava na aldeia, era uma comemoração. Eu estava no colo de uma mulher, minha mãe. Ela comenta que nunca viu esse rosto, essa pessoa. Tinha uma fogueira e índios dançando, uma espécie de ritual, como se fosse meu aniversário. Me senti em casa. Chorei quando precisei voltar. Senti vontade de ficar lá com eles. Nossa, Rauane Eduarda, que interessante, não é? O seu relato. Só 15 minutos de regressão, né? É pouco tempo, eu sei, mas deu para ver isso aqui. Obrigado aí por comentar. E aí, pessoal? Indiazinha, né? 4 anos. Legal. Christian Gomes. Vamos ler o Christian aqui, ó. Eu saí do espelho e me vi em uma guerra. Devia ter uns 20 ou 23 anos. Estava com um cantil, uma metralhadora na mão. Quando olhei para os espelhos, aqui já é na regressão, eu faço a pessoa ver os espelhos. Vi minha mãe presa nele pedindo ajuda. Entrei no espelho e fiquei num lugar de total escuridão. Ela dizia para eu comer e se preocupava comigo. Em seguida, voltei para a guerra e um cachorro lambia o meu pescoço, me acordando enquanto eu sorria para ele. São vários flashes, né, de imagem aqui e que pode ocorrer mesmo numa regressão como essa, em que eu não estou presencialmente, assim como nas outras também, né? A pessoa acaba se vendo em várias situações diferentes, porque no áudio eu peço para a pessoa ir em momentos diferentes da vida, e isso foi muito rápido nesse áudio, e as pessoas acabaram acessando muito rapidamente. Numa regressão online ou presencial, em que a gente fica horas com a pessoa, a experiência é diferente, porque eu vou caminhando junto com a pessoa, conduzindo ela para ver outras coisas, fazendo outras perguntas, como vocês têm visto aqui em algumas aqui no canal. Outro comentário aqui da Márcia. Obrigado, viu? Márcia Borges Orlando. Obrigado por comentar, viu, Márcia? Márcia diz assim: não consigo, eu nunca consigo, né? Mas dessa vez eu fiquei focada, desci os 10 degraus da escada, é a escada que eu levo a pessoa a visualizar. Era de pedra de 2 tipos. Eu também pergunto, né, se tem tipos diferentes de degraus. A luz era bem fraca, originadas em lâmpadas no formato de tulipas. Assim que sentei na poltrona, fui atraída por um espelho que se sobressaía mais que os outros. Esse espelho, essa poltrona, está lá na regressão, quando eu falo, tá? Entrei e parecia um corredor de um hotel antigo, tipo dos filmes americanos. Entrei em um quarto e lá estava acontecendo uma conversa entre um casal. Muito felizes, planejavam algo que não sei bem o que era, mas era a busca da felicidade. Eu trajava um vestido de um tecido bege liso, com gludélia e bem justo na cintura, e longo e rodado da cintura para baixo, até o meio das pernas. Cabelo preso, castanho e escuro. O homem de terno tem algo na mão, talvez um chapéu. Cabelos loiros, quase ruivos, com um topete para o lado esquerdo. Nariz fino, sorrisos e planos. Nariz fino e planos. Acho que é isso. No chão, vi uma mala amarela. É minha. Sou bonita também. Na outra cena, estou de avental e grávida à beira de um fogão.
de um fogão antigo, não sei se é carvão. Me parece ser carvão, ela diz. Chego a sentir o cheiro da comida, cheiro de legumes, saia rodada e blusa sobre o avental. De repente o homem, que se chama Roy, meu nome eu não descobri, mas o dele era Roy, R-O-Y, me deu um tapa na cara. Corro e sento em uma cadeira e duas crianças correm para o meu colo assustadas. Tem um menino, o outro eu não sei. Foi impressionante. Eu senti tristeza, a mágoa que eu senti. Então, uma experiência bastante profunda, né? A gente alerta quem faz regressão aí por áudio, né? Autorregressão, de que não vai haver só ver imagens. Muitas vezes a gente está dentro da pessoa, vivendo aquela experiência com toda aquela emoção e aquela carga emocional, né? É necessário ter um certo preparo para passar por isso. Mas lindíssima a sua regressão pelo seu relato aqui, viu, Márcia? Muito interessante, não é, pessoal? O que vocês acham aqui? Muito interessante mesmo. Ela dá detalhes e ela escreve bem, né? Obrigado, Márcia. Lola Schneider. Acho que é essa a pronúncia, tá? Schneider. Eu vou fazer umas pesquisas mais tarde, começa ela, para tentar achar explicações, mas vivi por volta do ano 1800, não tenho certeza. Me chamavam de Amélia, ou Amília, alguma coisa assim. Eu tinha dois filhos, um de 5 e um de 6 anos, um de 5 ou 6 anos e um bebê. Estava embaixo de uma árvore grande, amamentando o pequeno, enquanto o outro brincava. Me sentia plena e feliz. Depois, no avanço do tempo, que é o avanço que eu faço dentro dessa regressão, estava o túmulo do meu filhinho bebê. Meu outro filho só estava do meu lado. Eu chorava como se o mundo tivesse acabado. Foi muito triste. Talvez explique por que digo que não quero ter filhos de jeito nenhum, mas no fundo tenho vontade, mas tenho medo. Então, Lula, obrigado pelo seu relato, muito interessante, tá? O seu relato. E sim, talvez o seu receio, né, de não ter filhos é esse trauma de ter perdido seu filho aí numa vida passada. Mas isso eu tenho certeza deve ter sido e ainda é libertador para você passar por essa experiência e saber que isso está lá no passado, foi numa outra vida, já não acontece mais agora, né? Então você já está preparada para quem sabe aí, ó. Já no próprio relato você fala, lá no fundo eu tenho vontade, já é o seu inconsciente reagindo. Então você teve aí a oportunidade, né, de passar por uma regressão como essa, que tem um valor terapêutico bastante grande. Não que as outras não tenham, todas têm, tá? É que as outras eu precisaria explorar mais para ver o que a gente poderia ajudar a pessoa em algum problema que ela tivesse. E aqui a Lola, ela diz exatamente o problema dela, ela tem medo de ter filhos. Então, sendo verdadeira essa memória ou não, ela é bastante relevante para o inconsciente da Lula. E eu tenho certeza que só passar pela regressão, isso já deve ter ajudado, já deve ter lá ajudado a superar esse medo, porque a gente tem relatos de pessoas que contam realmente que ao passar pela regressão simplesmente têm atenuado seus medos, seus receios, encontram respostas aos seus questionamentos, problemas vividos na vida presente, né? A vida passada, ela está presente em muitos aspectos e um desses aspectos é medos, inseguranças que nós temos, incertezas, falta de confiança, autoconfiança, né? Nós temos um vídeo aqui no canal em que uma colega nossa veio para passar a regressão e ela diz que ela não tem razão nenhuma para se sentir tão insegura, porque a família dela é maravilhosa e a formação dela, inclusive, é maravilhosa, e ela se sente muito insegura. E ela, numa vida passada, ela foi bastante maltratada por uma cuidadora, uma senhora
que havia naquela casa, e isso marcou profundamente. Então, gente, sim, é isso mesmo. A regressão a vidas passadas, ela traz ela dá essa oportunidade de nós confrontarmos com nós mesmos, com a nossa mente inconsciente. Seja apenas com a nossa mente que traz em forma de fantasias essas imagens, ou realmente imagens de vidas passadas, que é o que a gente acredita. Mas muitas vezes isso é totalmente irrelevante. O importante é que são imagens, sons, experiências bastante fortes, emocionais. As pessoas, a maioria diz assim, nossa, realmente foi uma vida, porque eu sentia cheiro, eu via, tocava nas coisas. A riqueza é tão grande dessas memórias que a pessoa não consegue dizer que não estava numa outra vida, tendo uma outra experiência, enfim, muito interessante. Porém, do ponto de vista terapêutico, nós nos utilizamos dessas imagens, dessa experiência emocional para ajudar aí a pessoa que passa pelo processo. De qualquer forma, o simples passar pelo processo já ajuda e bastante. Eu vou terminar hoje aqui com vocês, pessoal. Tava bom ler aqui com vocês, mas tem muitos outros comentários. A gente pode fazer outros vídeos aqui. Deixe um comentário se vocês gostaram. E lembrem, hein? As 10 primeiras pessoas que se manifestarem aqui, que querem participar de uma live, a gente vai fazer uma live, vamos combinar o horário. Manda o e-mail, viu, vocês 10 aí interessados, para ipp.eqm@gmail.com, para a gente alinhar o horário. Aí vocês vão passar o telefone de vocês, porque o link que eu passo para participar eu mando via WhatsApp aí para vocês, tá certo? Muito bem, obrigado aí por assistir a mais um vídeo aqui do canal. Se quiser entrar em contato conosco, tá aí, acabei de falar o e-mail para vocês, passar por uma experiência pessoalmente, as condições a gente passa via e-mail. E vamos lembrar, a gente vai sortear um dos participantes aqui para, se quiser, passar por uma autorregressão. Claro, vai ser gratuito e importante, hein? Opa! Claro, vai ser gratuito e importante, hein? Precisa liberar o acesso dessas imagens, da gravação, para colocar aqui no canal. Essas são as condições. Combinado então? Ótimo, muito obrigado, um abraço aqui. Até o próximo vídeo.